Vamos falar do pai do twist, Chubby Checker. Chubby Checker, ele não foi exatamente um pioneiro do rock, mas Chubby Checker, ele é considerado o pai do twist. Chubby Checker, ele lançou a música Twist em 1960 e no ano seguinte, 1961, ele lançou a música Let's Twist Again. Ele teve uma carreira extensa, porém só com esses dois sucessos relevantes. Algumas considerações sobre Chubby Checker. Ele não era um roqueiro, né? Não era o estilo dele. Ele era do twist, ele era dançarino, bailarino. Algumas curiosidades sobre Chubby Checker. Ele ainda está vivo, está com 82 anos, curtindo a sua merecidíssima aposentadoria lá no interior dos Estados Unidos. Ele está casado há 64 anos. Ele foi casado com uma Miss Holanda, que depois se tornaria Miss Mundo em 1962, Catharina Loders. Ele tem 3 filhos com ela. Curiosidades profissionais de Chubby Checker. Em 1987, ele regravou o sucesso Twist com o trio Fat Boys. Não foi propriamente uma versão rock and roll, foi uma versão meio hip hop, mas estourou em todas as pistas de dança. Em 2008, a revista Billboard chegou à conclusão, depois de várias pesquisas, que a música The Twist foi o maior hit da história da música. Há discordâncias, mas fizeram uma pesquisa ao redor do mundo e Twist foi a música que mais pegou, que mais teve uma influência que atravessou gerações. A gente está falando do Ernest Evans, né? Isso, vulgo Chubby Checker. Vulgo Chubby Checker. Uma curiosidade do Chubby. Por que The Twist? Ele é dançarino. Antes de ser cantor, ele era dançarino. Ele começou como dançarino. Então, na verdade, a Live, ele não é propriamente dito um pioneiro do rock, mas ele merece e muito uma menção honrosa. Junto com o Fats Domino, a gente até esqueceu, né? Exatamente, junto com o Fats Domino, que também é que o Fats Domino ele não era propriamente também um roqueiro. Mas foi muito importante para a música. Mas teve muito importante para a música. Dito tudo isso, Marcião, agora vamos abrir os trabalhos com os últimos 4 expoentes não tão importantes do rock. Mas tiveram sua relevância. Vamos começar com esse cara aqui, ó. Gene Vincent. Algumas menções sobre Gene Vincent. Gene Vincent, ele teve uma carreira muito curta, porque ele teve uma morte muito prematura. Gene Vincent, ele lançou apenas 3 álbuns em toda a sua carreira. Em 1957, ele lançou um álbum com uma banda chamada Gene Vincent and the Caps, Blue Caps, que depois o Renato e os Blue Caps pegaram carona e se inspiraram nesse nome. E depois ele lançou mais discos solo. A música mais conhecida do Gene Vincent, que foi gravada por N pessoas, inclusive pelo Raul Seixas, Bebop Luba, foi uma das músicas mais relevantes da história do rock and roll. Gene Vincent, agora uma curiosidade que diz também ao meu respeito, né? Gene Vincent faleceu exatamente no dia 12 de outubro de 1971. 24 horas depois, 13 de outubro de 71, quem nasceu? Essa pessoa que vos fala. Então, será eu a reencarnação do Gene Vincent? Muito provavelmente não, mas é só um fato curioso. E em 1997, 26 anos depois da sua morte, Gene Vincent foi colocado no Hall da Fama, o primeiro cantor de rockabilly colocado no Hall da Fama, uma homenagem póstuma, 26 anos depois. Para quem não sabe, Gene Vincent, junto com Carl Perkins, foi, digamos, o idealizador de um ritmo chamado rockabilly, que depois se espalhou pelo mundo inteiro. Uma curiosidade sobre Gene Vincent: se hoje, ou se durante muitas décadas, muitos roqueiros usaram jaqueta de couro, calça de couro, foi graças a este camarada aqui. Ele introduziu no mundo do rock, mais que uma música, ele introduziu a moda de jaquetas e calças de couro, Marcião.
O Gene Vincent, uma curiosidade bem... não é tão triste, né? Porque ele teve 2 acidentes muito graves na carreira dele. Um com o Ed Cochran, que era seu amigo pessoal. Que 24 horas depois o Ed Cochran veio a falecer. Veio falecer. E no primeiro acidente, com em 55, ele ficou com... a perna dele foi salva, ele não precisou amputar a perna, mas o que aconteceu? Ele ficou com um problema físico pro resto da vida. Até o momento da sua morte, né? Agora só, antes de... Como não temos muito o que falar sobre Gene Vincent, até porque sua carreira foi muito curta, né? Ele teve uma morte prematura, morreu com apenas 36 anos de idade. Só para fechar o assunto do Gene Vincent, ele era muito amigo de Ed Cochran. Eles eram tão amigos, eles eram inseparáveis, que uma banda chamada Stray Cats, se vocês não conhecem, é uma das maiores bandas de rockabilly. Stray Cats, sensacional, fez uma música em homenagem a Gene Vincent e Ed Cochran. O nome da música é Ed and Gene. Se você não conhece Stray Cats, logo faremos uma live sobre rockabilly de bandas contemporâneas. Stray Cats, Ed and Gene. E de Gene Vincent era isso. Hugo Craddock. Vildo Craddock. Vamos passar. Agora, seguindo a linha, falaremos de uma pessoa muito importante, assim como Gene Vincent. Esse cidadão aqui também é responsável pelo pai do rockabilly. Falaremos do lendário Carl Perkins. Até esse CD aqui é um CD raríssimo da minha extensa coleção. Olha, até botando na ponta do pincel da caneta, acho que daria para comprar outro carro com os CDs que eu gastei, CDs importados. É um pouquinho mais, acho que até um apartamento, se duvidar. Até um apartamento, se duvidar. Algumas considerações sobre Carl Perkins. Carl Perkins, ele mesmo disse que ele nasceu no ano errado e na hora errada. Por quê? Porque ele era vizinho, nada mais, nada menos, de Elvis Presley. Eles nasceram no mesmo estado. Tanto é que eles foram muito amigos. Até tem uma brincadeira que ele falava sempre, que muitas mulheres que ele conquistou, porque ele tinha um amigo chamado Elvis Presley. Ele disse que ele ia nas festas e sempre sobrava uma mulher para ele. E a gente está falando do rei do rockabilly, né? Do rei do rockabilly. Mas ele foi um pouco ofuscado, porque a concorrência na época era muito desleal. Mas ele foi, pouca gente sabe, ele foi o dono dos maiores hits da carreira de Elvis Presley. Ele que criou Blue Suede Shoes, Marcião. É dele original a música. Ele se enveredou para a música country também. Talvez por isso as pessoas tenham dificuldade de orientar ele qual estilo realmente ele tinha. Ele é considerado o rei do rockabilly, mas durante um tempo ele enveredou pro country. Assim como vários cantores, inclusive o próprio Johnny Cash. O próprio Johnny Cash. Jerry Lee Lewis, um certo tempo da carreira também, fez um sucesso relativo no meio country também. Vários roqueiros dessa época enveredaram muito para o público country. Fazendo uma comparação, assim, logo também a gente vai falar de um disco histórico que aconteceu por acaso, que no mesmo disco conta com nada mais nada menos Johnny Cash, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis e Elvis Presley. Mas isso é um assunto que o Márcio vai abordar mais para frente. Johnny Cash, Jerry Lee Lewis e Carl Perkins, eles eram tão amigos, eles eram rivais da música, mas eles eram muito amigos. Tanto é que em 1986, essas 3 lendas, junto com outra lenda, Roy Orbison, que já foi falado aqui no canal, eles gravaram um disco de rockabilly. Disco, por sinal, é espetacular. Na verdade, essa rivalidade foi alimentada mais pela mídia do que propriamente por Exatamente. eles, né? Foi que nem uma coisa... Beatles e Stones, eles não eram inimigos, eles eram rivais, mas eles não, na verdade eles eram amigos. A imprensa vive muito dessas rivalidades, essas coisas mais controversas, assim, de um querer ser melhor que o outro, o que não tem nada de mal nisso. A gente pensa que isso aí é só coisa de contemporâneo, não, mas isso lá dos primórdios da década de 50 já existia isso. Então a gente pode já pular pro Jerry Lee. Agora vamos falar que, na minha opinião, é o cara mais bagunceiro do rock and roll. Mais bagunceiro do rock and roll, e para mim, de todos eles, é que tem
teve o ego mais inflado de todos. Vamos falar deste cara aqui, Jerry Lee Lewis, mais conhecido como The Killer. Ele era chamado The Killer, né? De matador, porque a convivência com ele era muito difícil. Ele não aceitava o contraditório e seu ego era inflado demais e ia nas alturas. Tanto ontem até foi mencionado na live, que quando ele se deu por conta que existiam os Beatles, ele queria saber quem era 4 meninos adolescentes, eles usam esse termo na época, quem são esses pirralhos que estão ofuscando uma lenda do rock que nem eu. Jerry Lee Lewis era um excelente pianista, ele na verdade não era compositor, e foi feito nos anos 2000 um filme A Fera do Rock. Quem não, eu assisti o filme, é espetacular. Quem não viu o filme segue à risca a vida e a obra de Jerry Lee Lewis, que teve uma vida muito conturbada. Ele teve 7 casamentos, um deles foi com a sua prima, que quando ele casou com a sua prima, a imprensa na época, na década de 50, imagina, na década de 50, ele casar com a prima de primeiro grau, a sua carreira teve um abalo, teve um declínio muito grande, Márcio. Inclusive, ele teve quando descobriram, ele estava no meio da turnê europeia, na Inglaterra, e quando descobriram essa situação dele ser casado com a prima de primeiro grau dele, ele na época com 23, ela com 14, e, cara, para a época, e continuamos achando da coisa do mais alto grau de... Mas naquela época era normal, até não era incomum, porque muitos pais permitiam. Exatamente. Então não é uma coisa tão incomum para aquela época. Hoje para nós seria uma coisa inaceitável. Mas para a empresa foi um prato cheio, né? Para a empresa foi um prato cheio. Então ele teve, ele praticamente quase que acabou com a carreira dele com quando vazou isso para a imprensa, sendo que ele ainda era casado com a primeira esposa. Usando um termo mais contemporâneo, ele tretou com meio mundo artístico. Ele até, agora eu vou fazer uma menção ao Ray Charles, que em breve falaremos do Ray Charles, que para mim é um dos maiores ícones da música mundial. Ele gravou uma música do Ray Charles, What I Say, sem autorização do Ray Charles. O Ray Charles foi tirar satisfação e eles, quase foram às vias de fato. E ele pensou, mas para quem não sabe, o Ray Charles ele é cego desde os 3 anos de idade. Mas quem esse cego pensa que é para ditar a ordem para mim? Eu sou um The Killer, eu faço o que eu quiser. Isso é bem a cara dele. É bem a cara dele. Mas musicalmente falando, ele foi um dos maiores gênios. Ele foi para mim, ele, junto com o Little Richard, foi o maior pianista do rock and roll. E eu ouso dizer que ele só não foi tão grande quanto o Elvis pelo temperamento e pelas loucuras dele. Na verdade, sim, o ego dele era uma coisa assim, era que surreal. Prejudicou muito a carreira dele. Prejudicou muito dele. A humildade passava muito longe dos olhos de Jerry Lee Lewis. Quando ele enveredou muito para a linha country, porque como a imagem dele no meio do rock ainda estava meio prejudicado devido a essas... Ficou muito desgastada, na verdade. Ficou muito desgastada, ele enveredou para a música country, no qual ele teve um relativo sucesso. Um sucesso até que nem ele esperava. Eu, particularmente, eu prefiro ele como um cantor de rock and roll, mas ele é um artista genial, mas eu prefiro ele sempre como um cantor de rock and roll, no piano, no rockabilly, Great Small Fire, do que ele não teve tanto sucesso, não foi tão relevante na música country, mas a sua obra é incontestável, irreparável, irretocável. Dizem a lenda que quem apresentou os ilícitos pro Elvis foi ele, né? O Jerry Lee Lewis. Mais um detalhe para te ver o grau de loucura desse rapaz. Ele era meio insano, né? Ele era completamente... No meio de uma festa, ele simplesmente disparou 2 tiros que acertou o peito do seu guitarrista, que mais tarde conseguiu sobreviver e processou e ganhou, ficou milionário no processo. Ele era muito louco, né, Ele era, pra época, muito vida louca, né? Ele era o que se chama assim, a vida rock and roll. Tanto é que o apelido Stigma The Killer não foi à toa. Até não sei a origem, quem foi que deu esse apelido para ele, mas quem deu, com certeza, estava coberto de razão. Porque, assim como ontem nós falamos na live, Chuck Berry também era um excelente artista, um dos melhores
da sua época, e também tinha um problema de ego. É que quando junta muita gente boa num período, num espaço, em pequenos curtos espaços de tempo, é muito difícil tu administrar. E a mídia, né? Imagina, há 65 anos atrás, para a mídia realmente era um prato cheio. Mas todos eles têm sua importância. O rock só é o rock o que é hoje, graças a todos esses ícones dos primórdios do rock and roll. Gente, ele foi preso 2 vezes por tentar invadir a mansão do Elvis Presley. Você tem noção do que é isso, cara? E foi armado. E foi armado. Quis invadir. Ninguém até hoje sabe o motivo, mas ele quis invadir a mansão de Graceland. Sendo que a segunda vez ele conseguiu. Ele conseguiu. Não sabe se sabe o que ele queria com o Elvis armado. Mas ele conseguiu. A primeira, o segurança conseguiu afastar ele. A segunda, ele conseguiu invadir, só que não se sabe o que ele queria fazer. O que ele queria, jamais saberemos. Jamais saberemos. Morreu, foi pro túmulo com ele. E agora, então, a gente pode pular para... Agora, vamos falar de um cara que, para mim, foi um dos maiores gênios da música. Esse tem história. Ele começou tocando rockabilly lá nos começos, primórdios dos anos 50, e depois ele migrou, migrou também para a música country. A minha percepção entre Jerry Lee Lewis, do rock, migrou para a música country em relação a Johnny Cash está muito mais na frente em relação à música country, porque ele, na minha opinião, o Johnny Cash ele teve muito mais relevância na própria música country do que no próprio rock and roll propriamente dito. E uma curiosidade sobre Johnny Cash, ele usou preto a vida inteira, tanto é que o Man in Black. The Man in Black. Tu sabe, Márcio, por que o Johnny Cash usou preto? Faz ideia para que ele usou preto a vida inteira? Diz a lenda que é em luto aos oprimidos, a vários conflitos raciais que ele era contra. É que, na verdade, assim, ó, na verdade, só tem uma testemunha ocular. Quem deu um depoimento sobre isso foi o seu guitarrista, que uma vez perguntaram para ele, mas só usa roupa preta, mas qual é o motivo? Ele disse que ele tinha meio que um toque por limpeza e ele não queria se sujar tanto. Então ele disse que o preto, que eles faziam turnês naquela época de ônibus por via terrestre, muitas das estradas, imagina, na década de 50 não tinha nem asfalto e a poeira era uma coisa imensurável. E segundo o guitarrista, diz a lenda que ele falou que Johnny Cash gostava de usar preto porque o preto não sujava tanto se fosse uma roupa mais clara. Se é a verdade ou não, jamais saberemos. Uma outra curiosidade, ele teve uma carreira longeva muito extensa de discografia. Ele tem em torno de 96 álbuns gravados. Johnny Cash foi, assim, uma coisa... Ele tem 1.500 músicas catalogadas. Realmente, sim. Sendo dele as músicas. Sendo dele. Ele era compositor, né? Ele era realmente compositor. Ele escrevia, ele fazia a música, fazia a letra. E aqui, uma dica de um filme para quem não viu, Johnny and June, a vida de Johnny Cash e sua esposa June Carter, que, na verdade, era também uma excelentíssima cantora country, mas foi ofuscado pelo marido, que era a Avril Lavigne. E ela é a irmã, né? A June Carter e a Anita Carter. Que, aliás, a Ring of Fire, dizem, a primeira gravação de Ring of Fire foi da Anita Carter. Foi escrita pela June Carter, a Anita Carter gravou, a primeira gravação é dela, e ele ele sonhou com a música, e ele disse pra June que em 6 meses, se não estourasse, não fizesse sucesso, ele queria gravar ela. E como não aconteceu o sucesso, ele regravou e foi um estouro. Johnny Cash tem, assim, sucessos, Walk a Line, uma música Cocaine Blues, que foi regravada por vários bluesmen, até falando, em breve faremos uma live só sobre os bluesmens. Você que gosta de blues, está na pauta. Agora, mais uma coisa sobre Johnny Cash, eu não sei por qual motivo, mas ele adorava fazer shows em presídios. Até no filme tem uma cena icônica que ele está no presídio e antes de entrar no ar, que foi ao vivo, porque Johnny Cash era um fenômeno para milhões de pessoas nos Estados Unidos, e a produção chegou para ele, você não pode cantar a música tal, ou se cantar você tem que mudar a letra, e ele pede no meio da música, no meio do show, pede um copo d'água, aí vem uma água amarela, é uma cena clássica do filme, levanta,
vocês, governadores, presidentes dos Estados Unidos, vocês beberiam essa água? Pois é, essa água que eles têm que beber aqui. Aí cortaram e ele sei que ele saiu preso, ele saiu algemado do show. Ele realmente, ele foi um ícone, mas a obra dele muito extensa. É extensa, não tem muito o que falar. Alguma curiosidade sobre Johnny Cash, Márcio? Quando ele bateu na gravadora Sun Records, que é do Sam Phillips, Sam Phillips recusou ele. Porque as primeiras músicas que ele mostrou pro Sam Phillips eram músicas gospel. E o Sam Phillips disse que não estava mais trabalhando com isso, que não era mais a vibe dele. Mas que ele poderia voltar com outras músicas. E um tempo depois ele bateu na porta do Sam Phillips de novo, voltou com as músicas e pasmem. E dentre essas músicas começou a engatinhar o rockabilly. Até agora tu falou assim, tem uma cena do filme, o filme eu vi várias vezes, que ele tá entrando na porta dos estúdios da Sun Records e atrás dele vem 5 meninos com os cabelos, pareciam umas perucas, todo humilde. Aí ele olha para trás e pergunta, quem são vocês? Aí ele fala bem baixinho, nós somos os Rolling Stones. Nunca ouvi falar. É uma cena icônica do filme. Muito legal. E daí... Aí o Johnny Cash, na verdade, o filme retrata muito bem isso. Ele simplesmente, quando ele olhou a Johnny Carter, ele era simplesmente apaixonado pela sua mulher. E tanto a prova disso, o amor deles era tanto que a Johnny Carter faleceu em março de 2003, 4 meses depois ele faleceu. E assim, foi um amor assim, além do tempo. Então, quem não assistiu o filme Johnny and June, assista, porque retrata fielmente a vida e a obra tanto de Johnny Cash como também de Johnny Carter. Para quem não conhece, também foi uma excelente cantora country. Teve uma curiosidade que quando ele teve a fase mais pesada das anfetaminas, ele, de acordo com a Johnny Carter, que solicitou e ele atendeu, ele se internou numa clínica. E o que aconteceu? Teve um evento na casa dele, ele tinha um avestruz de estimação. E o avestruz atacou ele. Abriu a barriga dele de fora a fora. Imagina a situação. No hospital, quando ele foi internado, ele recebeu aquela encomenda, uma encomenda. E ele pensando, estou no hospital, o que eu vou fazer? Ele colocou a encomenda embaixo do curativo na barriga. Olha o que aconteceu, né? Os comprimidos de anfetamina dissolveram dentro do organismo da ferida aberta e ele ficou por dias no hospital doidão. Mas o ponto alto foi que ele imaginou que o hospital fosse um avião. As enfermeiras seriam as aeromoças e o médico seria o piloto. E o que aconteceu? Ele endoideceu o hospital sonhando, imaginando que o avião estava caído. Imagina a gritaria que ele aprontou dentro do hospital. Foi uma situação bem cômica, no qual ele teve muitos momentos trágicos que acabaram sendo cômicos. Que teve uma vez que ele subiu uma montanha para jogar as cinzas do tio dele. Ele e o primo dele subiram a montanha. Quando ele jogou, bateu um vento forte, as cinzas do tio dele grudaram todo na roupa dele. Momentos trágicos, mas que acabam sendo cômicos. No ano de sua morte, em 2003, o último álbum que ele lançou, já com a voz um pouco debilitada, mas não deixando de ser genial, Johnny Cash lançou um álbum só de músicas covers. Entre elas, uma música de uma das bandas que muito em breve estará no canal, que nós gostamos muito, que é o Depeche Mode. Ele lançou o Personal Jesus. Para quem não sabe, Johnny Cash ele era muito católico, ele era muito cristão. E quando a música foi lançada em 2003, foi logo que o Depeche Mode lançou a música. As músicas foram gravadas tanto pelo Depeche Mode e o cover de Johnny Cash foram gravadas quase que simultaneamente. E muita gente achava que a música era do Johnny Cash e não do Depeche Mode. Mas depois, num show do Depeche Mode, o vocalista David Garrett fez uma menção: vou cantar uma música que um dos meus ídolos de infância gravou, para mim uma honra, Johnny Cash. Ele fez uma menção, Johnny Cash já tinha falecido, e ele ficou até emocionado no palco, sabendo que o seu ídolo gravou uma música que ele fez a composição. Inclusive o Walk the Line, que foi um dos sucessos dele, o Carl Perkins, do qual a gente já falou, a música não era Walk the Line.
Mas ela começou a se chamar Walk the Line de tanto o Carl Perkins atucanar e perturbar a mente do Johnny Cash. E tanto que ele desistiu. Você não vai parar de encher meu saco, então vai ser esse o nome da música. Aí Walk the Line por causa do Carl Perkins. Então, o Carl Perkins, se a gente fosse falar dele, tudo que ele representou para a música, ficaríamos aqui, teria que fazer umas 3, 4 lives apenas do Johnny Cash. Então, Marcelo, mais alguma coisa sobre Johnny Cash? Tem uma situação que ele botou fogo num parque, né? O bicho era louco mesmo, né? O bicho era louco. Ele foi fazer uma pescaria, se eu não me engano, era Los Padres, alguma coisa assim, na Califórnia. Era uma floresta que tinha lá, de preservação ambiental. Ele estava daquele estado que ele costumeiramente estava naquela época. E em certo momento da pescaria ele sentiu frio e resolveu acender uma fogueira. E nisso ele esqueceu. Ele botou fogo em simplesmente mais de 200 hectares do parque. Ele extinguiu, tinha um condor, uma raça de condor lá nos Estados Unidos que estava em extinção, só tinha 53 espécies, ele matou 49. Ele recebeu uma pequena multa, né, de 5 milhões de dólares, que saiu bem pesado para ele para a época, né? Mas o prejuízo para a natureza foi imensurável. Mas tipo assim, ele ainda acha que ele matou uns urubus e não um condor. Até ele morreu achando que ele tinha matado os urubus. E antes de finalizar, não podemos passar em branco. Em 1956, até vou passar a palavra para o Márcio, em 1956 se juntaram 4 lendas do estúdios, digamos que meio que por acaso, nada mais nada menos que Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash e Elvis Presley. Entraram no estúdio, se encontraram, começaram a conversar e gravar. Na verdade, não foi um disco oficial, foi um bate-papo informal, começaram a tocar violão, no meio de várias risadas, e Sam Phillips espertamente, né? Aperta o play, que tem 4 lendas aqui, ninguém fala nada, deixa eles gravarem o que eles quiserem. O Márcio sabe melhor essa história do que eu, com mais detalhes. Fala, Marção. Carl Perkins ia entrar em estúdio para gravar umas novas músicas após o sucesso de Blue Suede Shoes, né? Ele ia gravar umas novas músicas. E o Sam Phillips ia apresentar para ele o Jerry Lee Lewis, que era o novo contratado da Sun Records, mas o Jerry Lee ia entrar só como pianista das músicas novas do Carl Perkins. Nisso estava o Johnny Cash lá gravando algumas sessões de gravação de músicas novas dele. O Elvis foi fazer uma visita cordial ao Sam Phillips, que eles eram amigos pessoais. Mesmo o Elvis não sendo da gravadora dele, eles tinham uma amizade, e o Elvis foi visitar ele. E nisso se reencontraram o Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash e o Elvis. E nisso se sentaram e começaram a tocar violão. Como ambos eram religiosos, né? A gente não sabe o ponto da loucura, porque no fim eles eram religiosos. Os 4 começaram cantando música gospel, né? E nisso o Sam Phillips espertamente apertou o play e deixou gravando sem eles saberem. Eles não sabiam que estavam sendo gravados. E o que aconteceu foi que o Sam Phillips ligou para a imprensa e disse. Aí o título do disco veio com a matéria. The Million Quarter Dollar. A imprensa registrou, inclusive com o título desse que saiu o disco. O Quarteto, né? Dos Milhões. Em 80 e poucos o disco saiu. Somente 80 e poucos o disco saiu. 30 anos depois. 30 anos depois, mas a Sun Records foi vendida e numa faxina daquela eles acharam as fitas de todas as gravações e eles lançaram um álbum duplo com tudo, sem cortes. E no qual saiu essa grande obra-prima. O disco sendo que era só música gospel, eles não estavam tocando nenhum outro tipo de música, era só música gospel que saiu nesse disco. Na verdade, o que deixa uma obra-prima mais rara, que eles lançaram um disco sem saber que estavam sendo gravados. Isso é o mais icônico de tudo. E, pasmem, o Johnny Cash escreveu um livro, tá? Sobre o apóstolo, para quem quiser saber e procurar, Johnny Cash escreveu um livro sobre a história do apóstolo Paulo, no qual ele achava que tinha muito a ver com a vida dele. Então tá, mas eu acho que de Pioneiros do Rock era isso. Né? Qualquer dúvidas, perguntas, sugestões, críticas também. Podem mandar. Pode mandar no nossos canais Instagram, TikTok, YouTube. E não esqueça de se inscrever e compartilhar os nossos vídeos para que o canal cresça e para nós levarmos mais informações e curiosidades sobre seus artistas favoritos e os artistas que vocês não conhecem e irão conhecer através do canal. E dá uma força pra gente, 2 segundinhos, é só apertar o curtir ali, dar um likezinho aí pra gente, se inscrever, que vai ser muito importante para nós.
Um abraço aí pro pessoal aí que eles fizeram uma resposta aqui, ó. Mensagem do chat, ó. Leandro, o Pinha, a live está show. Um abração. Valeu. Abraço, Leandro. Abraço, valeu pela Pinha. força. A força de sempre. Rony Souza, depois abordem as trilhas sonoras do mestre Ennio Morricone. Pô, Rony Souza, para quem não sabe, é um amigo meu, foi meu colega de trabalho. Conheci ele em Fortaleza, hoje ele mora na cidade de Sobral. Grande Rony, grande presença, grande roqueiro. Em breve faremos uma live no cinema, só né? sobre trilha sonora de filme. E Ennio Morricone, que fez nada mais nada menos que várias trilhas sonoras, entre eles o Bom, o Mal, o Feio e o Dólar Furado. Grande abraço, Rony. É o ícone do subiu, né? É, subiu. É isso aí, galera. Tem mais alguma coisa para nós aí, Alexandre? Não, só isso. Só isso? Então tá, um abraço a todos, aí uma boa noite e muita até a saúde próxima. para todo mundo, hein?